Olá, família vascaína. Sejam bem-vindos ao nosso canal Locomotiva da Colina. Como eu falei, não sou jornalista, mas vou procurar trazer com seriedade o conteúdo aqui do canal. E por isso eu vou trazer um vídeo que não é meu, mas eu vou deixar aqui os créditos no canal do professor José Humberto aqui no YouTube. E ele fala muito sobre direito empresarial, já que ele é um especialista. Vou estar trazendo aqui as informações e vou deixar o vídeo dele. Você que está aí preocupado, está acompanhando a situação da Vasco SAF, esse é o momento de tirar todas as suas dúvidas com quem realmente entende do assunto. O recurso apresentado pela defesa do Pedrinho para tentar derrubar a liminar que o afastou do comando da Vasco SAF pode abrir um novo capítulo nessa disputa jurídica. Mas quais são as chances de sucesso? Quem explica muito bem os aspectos técnicos é o professor José Humberto, especialista em direito empresarial, em uma análise publicada no seu canal aqui no YouTube. Ele detalha os possíveis efeitos do agravo de instrumento e os requisitos para reverter uma decisão liminar e os cenários que podem surgir no processo envolvendo a SAF do Vasco. Então, vou estar aqui deixando. Se você quer entender o caso sob a ótica jurídica, vale muito a pena conferir o conteúdo completo. Vou estar deixando aqui. E se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, deixe aqui o seu like, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Um grande abraço e saudações vascaínas. Bem, meus amigos, mesmo prazer estar aqui com vocês, falando mais uma vez e atualizando a situação do Vasco SAF. Peço que você que deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, hype esse vídeo, deixe o seu comentário, muito importante. É uma semana decisiva para a SAF do Vasco. Vamos recordar que houve aí uma decisão em primeira instância que suspendeu, retirou aí do Conselho de Administração os membros que estavam lá, principalmente, né, o deles, o presidente Pedrinho. Vasco em plena negociação para formalizar a venda da SAF. Essa decisão, dentre outros atos, também estabeleceu que a venda da SAF do Vasco depende de uma negociação direta com a 777 e também resoluções lá na arbitragem e também na recuperação judicial. Bem, são muitas pendências, mas a principal, ao meu ver aqui, é quanto a esse afastamento dos responsáveis pela SAF do Vasco, até então pelo Conselho de Administração. Vamos colocar aqui o Pedrinho. Paralelo a isso, nós temos algumas novidades. A torcida foi até o clube para fazer um protesto pacífico, favorável à venda da SAF do Vasco, e também houve a renúncia do presidente do Conselho Fiscal da SAF do Vasco. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e eu quero que vocês compreendam o que nós temos agora para essa semana, e do meu ponto de vista, que seria uma boa solução. Primeiramente, vamos lá. Essa decisão que afastou o Conselho de Administração, estabeleceu todas essas regras, colocou aí no lugar de quem faz a gestão do Vasco uma interventora, que é a senhora Samanta Longo, que já está tocando futebol. Ela pode ser revista a qualquer momento. Isso mesmo, a qualquer momento, porque depende de um recurso. E os bastidores têm mostrado que o Pedrinho tem muita expectativa que ela seja totalmente suspensa. Vamos trabalhar aqui no primeiro cenário, que uma vez interposto esse recurso, o Tribunal de Justiça, que é uma instância revisora, ele analisará essa decisão e poderá suspender de imediato. Isso mesmo, imediatamente, olha, está suspenso, e volta todo mundo, volta como estava e toca o barco. O que isso quer dizer? Que o Pedrinho poderá prosseguir com a negociação, com a venda da SAF, já que a decisão de primeira instância será totalmente suspensa. No segundo cenário, é uma suspensão parcial, o narrador pode suspender uma parte da decisão. Por exemplo, volta todo mundo aí que faz a gestão do Vasco, esses que foram afastados, mas no que toca, exemplo, a venda tem que passar mesmo, eu não suspendo essa parte, tem que passar mesmo por uma negociação com a 777 e ter autorização da recuperação judicial. Enfim, aí seria um outro formato, menos difícil de ser resolvido, né? Tem soluções para isso. Um terceiro é o desembargador, que receber o recurso, não suspender e manter a decisão de primeira instância. O que isso quer dizer? Mantém a interventora, o Vasco permanece do jeito que está nesse momento, o que de certa forma é preocupante. E eu coloco isso para vocês porque nós temos uma interventora com muita boa vontade, tentando auxiliar no futebol, mas que boa parte dessas decisões aí, elas dependem de gestores de futebol e de autonomia, o que a gestora, no meu ponto de vista, não tem. Por que isso? Olha, Zé, tem que contratar um técnico. Técnico é tempo de contrato, salário, tem que contratar jogador. O jogador envolve valores mais expressivos, contratações. Tudo isso é colocado para uma interventora. Talvez ela vai ter que submeter isso na recuperação judicial para ter uma autorização, porque vai gastar dinheiro do clube, né? E vai ser responsável, já que o presidente do Conselho Fiscal pediu a renúncia. E aqui chama atenção, no nosso terceiro ponto do vídeo, que o presidente do Conselho Fiscal, ele emitiu uma carta, que é o senhor Marco Norsi, ele colocou algo que me preocupa de um lado. E isso porque reflete, claro, na repercussão que isso está tendo aí nos processos judiciais. Olha o que ele falou na carta que foi direcionada aí para
para o SAF do Vasco nesse termo de renúncia, falando que ele entende como fundamental a implementação de processos formais e permanentes de compliance, aplicáveis aos diretores e membros do Conselho de Administração e Fiscal, inclusive como requisito prévio para posse e permanência no cargo. Considera necessária a adoção de compromissos de quarentena relativamente à participação de negócios, contratos ou posições vinculadas. O que mais me chamou a atenção aqui, me preocupa nessa carta, é que ele informa algo que, para mim, é uma certa surpresa, mas vai ao encontro do que a decisão da juíza de primeira instância tomou. A SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, ela tem que obrigatoriamente realizar uma Assembleia Geral todo ano. Não tem saída, isso é uma obrigação da lei, que está prevista, inclusive, na lei das sociedades anônimas. Ele informa que essas assembleias não estavam acontecendo, não aconteceram. E por esse motivo, inclusive, ele pede a renúncia do cargo, como se estivesse ali buscando se eximir da responsabilidade. Ele fala, olha, conforme previsto no Estatuto Social do Vasco SAF, os mandatos dos membros do Conselho Fiscal, que no caso dele, né, perduram até a realização da Assembleia Geral Ordinária de cada exercício. O artigo 16 e 17 estabelece a realização da Assembleia Geral Ordinária até o dia 30 de abril de cada ano. Entre outras matérias, prevê a deliberação sobre demonstrações financeiras, eleições de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como definição da remuneração dos administradores. E aí ele fala assim, considerando que até a presente data não foi realizada a AGO de 2026, situação igualmente verificada em exercícios anteriores, entendo necessário formalizar a minha saída, concedendo, contudo, prazo suficiente para que os acionistas possam indicar e eleger um substituto adequado durante o período de transição. Isso preocupa, e é importante vocês entenderem que são obrigações legais, que está exatamente confirmando o que a juíza disse lá no despacho, né? Como que uma SAF não realiza essas assembleias, como que ela não cumpre requisitos legais. Isso é ruim para a repercussão, afinal de contas, essa decisão vai ser submetida ao Tribunal de Justiça para que seja revogada. Quero que vocês compreendam isso. Por outro lado, a torcida manifestou, achei isso muito importante, para que a repercussão também chegue ao Poder Judiciário, entendendo como é relevante essa suspensão da liminar para que o Vasco consiga estabilizar a casa, vamos dizer assim, organizar toda aí a turbulência que já está acontecendo para que consiga contratar técnico, consiga contratar jogador e formalizar a venda. Uma vez formalizada essa venda, tudo vai mudar, tudo vai ser alterado. Tardes aumentam mais o fair play financeiro e outros problemas, etc. Isso vem depois, pessoal. O mais importante é suspender a liminar para que o Vasco possa formalizar a venda e com o novo gestor, ele vai ter a caneta na mão para resolver todas essas situações. Não são poucas, eu digo, né? Cada dia tem um capítulo novo aí nessa novela. Dessa agora é a renúncia do presidente do Conselho Fiscal. Quem tem as contas ali está dizendo que tem irregularidades. Ou seja, ele que estava ali responsável por isso está dizendo que não pode ficar, está pedindo para sair, porque realmente estava havendo ali situações que ele não concorda, porque é contra a lei. Quero ouvir a opinião de vocês, se essa liminar ela será suspensa ou não. Então você vai colocar aqui no seu comentário, dizendo assim, Luiz Alberto, você vai colocar assim, vai ser totalmente suspensa, ela vai ser parcialmente suspensa ou ela não será suspensa. Isso que eu quero ouvir, porque dessa decisão é que nós teremos novos cenários para a SAF do Vasco. Isso aí, pessoal, não deixa de curtir o vídeo. Grande abraço, até nosso próximo vídeo.